Olá, bom dia. Plural Entrevistas, primeira edição, nesta segunda-feira. E uma segunda-feira chuvosa aqui em Santa Rosa. Agora 7 horas mais 7 minutos. A chuva já caindo aqui em Santa Rosa. Temperatura um pouco agradável, não muito fria, como foi do final de semana. A temperatura agora na marca de 13 graus. A umidade relativa do ar em 93%. A sensação térmica também de 13 graus. E a previsão, a segunda com chuva, terça-feira com chuva, quarta e quinta também. Na sexta-feira, sol. Para hoje, a chuva vai até por volta das 4 horas da tarde. Portanto, um dia chuvoso hoje aqui em Santa Rosa. Plural Entrevistas, primeira edição, tendo a honra e a alegria de receber o ex-ministro e atual deputado federal Osmar Gasparini Terra. E aqui na bancada comigo está Leonardo Vicini e também Gelson Weyer. E nós vamos falar com o deputado sobre as eleições de 2020. Obviamente, esse assunto não vai ficar fora da pauta. Também sobre a questão coronavírus e uma coisa que todos desejam saber, as projeções do MDB. Será que o deputado hoje já vai dar para a gente aqui uma dica de quem será o vice de Anderson Mantei? Deputado Osmar Gasparini Terra, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Silvio. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Gelson. Bom dia a todos que estão nos vendo aí. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, deputado. Leonardo Vicini, bom dia. Bom dia, uma honra estar aqui. Muito feliz. Gelson Weyer. Bom dia a todos. Obrigado pela audiência. Muito bem. Deputado Osmar Gasparini Terra, vamos falar primeiro sobre as eleições 2020, né? Vamos deixar aí o MDB para o final, né? Para ver se o senhor até lá no final da entrevista, o senhor pensa se já nos dá uma dica do que já foi acordado aí durante o final de semana, MDB e PP. Sobre as eleições 2020, deputado. 15 de novembro é uma boa data? Será que a Câmara dos Deputados, na quarta-feira, vai aprovar a data de 15 de novembro e 29 de novembro, primeiro e segundo turno das eleições? Como está? Viu, Silvio, eu acredito que sim. Embora tenha uma corrente dentro da Câmara, o Senado já aprovou, né? O Senado já aprovou. A Câmara é que ainda está um pouco dividida, tem uma corrente querendo prorrogar para 2022, né? Que eu acho prematuro nesse momento, é complicado. Eu, em princípio, sou favorável à coincidência dos mandatos, né? Dos vereadores, prefeitos, deputados, governador, presidente. Mas isso teria que ser programado, talvez, para outra eleição agora, com tempo para as pessoas se organizarem, inclusive durante o seu mandato. Eu acredito que nesse momento, se a gente votar para esse próximo mandato vai ter 6 anos, aí coincide, na outra rodada coincide, né? Mas agora eu acho prematuro. E tem um grupo ainda insistindo na questão das eleições em outubro, né? Essa história toda começou também com um discurso sobre a epidemia, né? Quando o ministro Mandetta fez uma previsão meio catastrófica, que a epidemia ia até o pico da epidemia, o auge da epidemia ia ser em mês de julho, né? E que ela ia durar no mínimo até outubro, né? Então, fazer uma campanha no meio de uma epidemia é complicado, né? E ele inclusive propôs adiar para 2022. Mas ficou naquilo ali, o ministro saiu, né? A previsão catastrófica dele não está se realizando, né? Nós estamos, na verdade, no Brasil todo, hoje, no conjunto do país, está caindo muito rapidamente o número de casos, né? A epidemia está indo para o fim. Ela está só tendo surtos no Rio Grande, no sul do Brasil e no centro-oeste, mas a região sudeste, né? Pelo menos Rio e São Paulo, que estavam com epidemia, já formou o efeito de imunidade coletiva, então está caindo rapidamente o número de casos, está caindo no Nordeste, caindo no Norte, o Norte do Brasil está indo para o fim também a epidemia. Então, eu acredito que em outubro, né, em julho, que vai ser o mês das convenções, nós vamos ter já praticamente casos residuais da epidemia no Brasil. Então, poderia fazer em outubro, mas eu acho que para uma margem de segurança, até porque ficou todo mundo fechado em casa esse tempo todo, né? Obrigaram, né, os governadores obrigaram as pessoas a ficar fechadas em casa,
o ideal seria fazer em novembro. Então, a posição do Senado é a minha posição, dia 15 de novembro e 29. Bom, o senhor, como deputado federal, tem contatos com outros deputados também, com outras bancadas, né, que fazem parte da Câmara dos Deputados, e eu fiquei sabendo que existe uma força para tentar fazer com que as eleições ocorram no mês de outubro mesmo, né? Está muito dividido a Câmara dos Deputados nesse sentido, Está deputado? dividido. Eu vejo pelo meu partido, o MDB, nós fizemos uma reunião, né, virtual, né, com a bancada, e está meio a meio. A bancada está meio a meio. Mas eu acho que o Senado já se posicionou, né? O Senado, para mim, tanto faz, né? Na verdade, não faria muita diferença. Mas eu acho que como ficou todo o país ficou preso em casa, vamos dizer assim, sem poder fazer nenhum trabalho político, sem fazer articulação, pré-convenções, articular os pré-candidatos e tal, eu acho que é mais prudente, até mais democrático que tenha um tempo um pouco maior agora, de um mês a mais. Bom, algumas pessoas aqui contestando o fato de estarmos sem máscaras, né, mas acontece que esse ambiente aqui é ozonizado, né? Leonardo Vicini pode explicar melhor para a gente aqui. É ozonizado, então não há necessidade, né, Leonardo, de todos estarem com máscara aqui, porque o ambiente está protegido. É perfeito, o ambiente é ionizado e ozonizado, a tecnologia aqui daria para até 80 metros cúbicos. Até consultei o Dr. Osmar aqui, ver se ele não tinha alergia a algum tipo de alimento, porque o ozônio em excesso, como nós temos aqui, ozônio em excesso, na verdade um pouquinho, porque a sala é muito pequena, poderia então causar algum desconforto, enjoo, né? Mas a sala é ozonizada, então a gente tem que cuidar apenas com o nosso contato direto aqui. Exatamente, muito bem. Gelson, alguma pergunta para o deputado Osmar Leonardo Vicini? Abre espaço para vocês agora, para depois a gente continuar aqui nos outros temas. Então, Silvio, eu acho que o que traz o Osmar Terra Santa Rosa é a definição das eleições. Eu acho que está todo mundo querendo saber o que o MDB está fazendo, quem será o vice do Anderson, se isso ainda está de pé ou pode ganhar corpo, pode diminuir, o que está acontecendo, porque eu já ouvi falar em outras situações que a direita está se unindo para, de repente, não deixar o PT entrar no poder de novo, e é essa a estratégia do MDB, fortalecer o PP para que o PT não ganhe. E só que, nesse meio tempo, surgiram outras vias, aí o Benedetti colocou o nome à disposição, o Birkley também, o Collor e o Marcão também, o que favoreceria a candidatura do PT. Como é que você enxerga isso, Osmar? E como é que vocês estão trabalhando? Olha, nós estamos definidos, né, caminhando para o MDB caminhar junto com o PP, né, nessas eleições. Então, na nossa definição, o PP já tem um candidato, né, ou pré-candidato. Pré-candidato. Né, e nossa ideia é oferecer um vice, né, um candidato a vice-prefeito. E caminhar junto pela primeira vez. Né? Pois é. É a primeira vez na história. Muita gente, né? A primeira vez na história. Até porque eu acho que nós vamos viver um momento muito difícil agora de saída dessa epidemia, dessa crise, né, que a epidemia causou. Ela tem um reflexo muito forte na economia, né, infelizmente. Né? A política dos governadores levou a uma quebradeira geral, a um desemprego muito grande, muitas pessoas ficaram na miséria. Em 2, 3 meses foi assustador. Assim, o problema econômico e a destruição do patrimônio das pessoas, né, do pouco que elas tinham de renda e tal, foi uma catástrofe. Né? E foi uma decisão política, não precisava isso. Né? Então, a partir daí, nós vamos ter dificuldade. Santa Rosa, como sempre, é uma cidade que tem seu potencial, tem no agronegócio, né, um viés muito forte, mas ela é uma cidade que depende com uma logística mais difícil por causa da distância dos grandes centros. Por isso que a gente fala tanto em aeroporto, né, desenvolver, e o projeto do aeroporto está andando meio devagar, mas está saindo. Né? Então, nós temos que cuidar para que a cidade seja administrada daqui para frente, dando continuidade ao trabalho do prefeito Vicini, com a maior união possível com pessoas com capacidade de gestão, que tenham sido experimentados já na gestão, né, e mostrando que pensem grande, pensem no futuro, que pensem no desenvolvimento da cidade o mais rápido possível, a recuperação mais rápida possível, né, tenham capacidade para fazer uma gestão que
que promova esse avanço e com uma união maior de forças juntos, né? Todo mundo junto para fazer isso acontecer. Eu imagino que os momentos de maior dificuldade são momentos de união e não de desagregação, né? E até eu estou trabalhando também, tenho conversado com várias lideranças para que haja a maior união possível, né, dentro desse processo eleitoral. Que o candidato eleito tenha uma base ampla que possa promover avanços e inovações na administração que mudem a história da cidade. Então, eu não vejo outro caminho, né, da gente que não seja unir forças, né, com o PP, o MDB, enfim, estamos juntos aí para fazer essa mudança. Deputado, essa união do PP com o MDB no início foi vista com uma certa desconfiança, né, pela população de Santa Rosa em si, até mesmo pelos embates políticos que o senhor teve com o atual prefeito Alcides Vicini, né? Inclusive nas últimas eleições, um embate bastante forte entre o senhor e o Vicini. Agora, vocês estão aliados, estão juntos agora, né? Como o senhor observa essa desconfiança da população, dos eleitores de Santa Rosa para essa união entre PP e MDB nessas eleições? Olha, desconfiança, quem quer ter, pode ter. Agora, o que eu estou dizendo é que nós estamos vivendo uma situação nova, uma situação diferente. Estamos precisando unir forças em prol da cidade. Eu me preocupo com a cidade. Para mim, o Vicini, mesmo nós fomos adversários em todos os pleitos, né, até agora, e o PP e o MDB, mas eu sempre me preocupei com a cidade. Não importa o prefeito sendo uma pessoa que olha na mesma direção, mesmo tendo diferenças, nós temos a obrigação de somar, de trazer recursos, de fazer as coisas andarem, né? Foi o que eu fiz todo esse período, né? E nisso a gente foi, vamos dizer assim, fomos caminhando, olhando, mostrando que muita coisa que tinha de divergência pode ser superada pela cidade, em prol da cidade, né? Não adianta a gente ficar com narrativas do passado ou com histórias, né, que não tem base na realidade. Nós temos que ter pé no chão, ver o que a gente pode fazer junto, juntar mesmo todo o potencial que a gente tem para melhorar Santa Rosa, né? Eu posso dizer isso porque eu já tive, né, eu tenho uma história aí. Eu fui eleito prefeito em 92, né? Portanto, já tem aí quase 30 anos, né? E sempre, mesmo fiz o meu sucessor, que foi o Júlio, né? E sempre, mesmo não fazendo o prefeito depois, eu procurei ajudar, e com isso a gente foi criando afinidades, né? Eu acho que o prefeito Vicini é uma pessoa que tem uma administração, deu demonstração já que a sua administração é uma administração que ajuda a cidade, que é organizada, que tem problema que todas as administrações têm, mas que promove avanços. E eu acho que aí nós temos que fortalecer isso. Ele foi uma pessoa que já sofreu bastante também, né? E a política também nos traz sofrimento para quem milita, né? Eu acho que está na hora da gente juntar, não ficar olhando mais para o retrovisor e olhar para frente, né? Olhar para o futuro de Santa Rosa. Leonardo. A gente sempre tem percebido nas ilhas de desenvolvimento que a gente percebe no Brasil, isso aconteceu na região de Chapecó, por exemplo, que foi a união de forças realmente que conseguiu alavancar grandes avanços. No entanto, durante muitas tentativas, desde a ascensão do PT, né, nós como políticos de esquadrão de trás, que eu sempre participei, esse pessoal de bastidores, sempre percebeu uma tentativa, desde a ascensão do PT, uma tentativa do prefeito Vicini e do senhor, numa aproximação, sempre com medo da vitória da esquerda em Santa Rosa, né? No entanto, nunca conseguiram, Vossa Excelência e o prefeito Vicini, nunca conseguiram se entender no sentido de, mas qual pessoa para encabeçar um projeto conjunto? E, pela primeira vez, então, Anderson Mantei consegue o apoio de vocês dois ao mesmo tempo. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência o que o Anderson Mantei tem de diferente, ou é um momento específico que vivemos,
que levou vocês a assim, ter esse gesto de humildade e se unir mesmo assim agora? Bom, ainda não aconteceu nenhuma convenção e é pelas regras legais, né? O Anderson é um pré-candidato, vamos dizer assim, né? Mas ele é um pré-candidato que nos leva a pensar qual o perfil, né, que tem que ter um prefeito. O perfil do prefeito tem que ser empreendedor, né? Nós temos, como eu disse, uma dificuldade enorme de logística aqui, a distância. Nós estamos num canto, né, do Estado, num canto do Brasil aqui, mas temos uma comunidade muito trabalhadora, empreendedora também, e eu imagino que tem que ser liderada com uma pessoa com esse perfil, né? Se for ele o candidato aprovado na convenção, eu acho que é um candidato que nos atrai, até porque nós já trabalhamos muito junto com ele na questão do hospital, né? O Anderson foi uma pessoa que reconstruiu o Hospital de Caridade, antigo Hospital de Caridade, agora Vida e Saúde. Eu era secretário de saúde quando o hospital praticamente quebrou, fechou. Os funcionários estavam quase há 6 meses sem receber salário, né? E era uma situação muito grave, era o maior hospital da região, né? E nós conseguimos, repassando recursos do Estado, quando eu era secretário, em boas mãos, né? Porque não adianta tu repassar recursos também se a coisa não anda, né? Se o recurso não é bem utilizado. E o Anderson mostrou que era possível. Hoje o hospital é um hospital modelo para o interior todo, um grande hospital, né? Agora, absorvendo o Dom Bosco, também deu um salto. O Dom Bosco era um hospital que estava com muita dificuldade, e agora, até passo a passo, né, houve uma parceria que deve desembocar nesse leilão que vai ter agora. O Vida e Saúde está disposto a comprar, a arrematar no leilão, né? Então, eu acredito que o Dom Bosco já tem a UTI funcionando, já dobrou de tamanho a UTI, tem todo o equipamento para cirurgia cardíaca já comprado, né, o principal do equipamento de cirurgia cardíaca. Isso, com uma gestão única, vai ser um complexo hospitalar, hoje, de fazer inveja, acho que só vai ficar atrás em tamanho a Passo Fundo, né? O resto do interior do Estado vai ser dos maiores. E isso é mérito de um gestor, um homem que deixou... O Anderson é uma pessoa que vem numa situação de pobreza, inclusive, né? Ele foi uma pessoa que teve a infância pobre, né? Depois conseguiu, por seus méritos, progredir na vida, ser um empresário bem-sucedido, um advogado bem-sucedido, e largou muitas das coisas que ele podia estar lá cuidando dos interesses dele para administrar o hospital gratuitamente, voluntariamente, né? Pensando naquelas pessoas que precisam mais, os mais pobres, né? Que, para mim, é a razão de ser da política, né? Trazer mais igualdade, mais justiça social, né, para a sociedade, mas tem que progredir, tem que avançar. E eu também ajudei nesse processo, né? Outros ajudaram, mas também nós colocamos bastante recurso lá, mas foram muito bem administrados. Então, eu vejo um perfil, né, um perfil muito positivo, né, do Anderson, se ele for o candidato, né? E nós, o MDB, acho que não adianta a gente ficar agora todo mundo dividido, todo mundo brigando só por causa de um cargo de prefeito, né? Nós temos que usar isso como instrumento de transformação da sociedade. E aí a união é natural. Deputado, o senhor falou agora, né, que não adianta todo mundo ficar brigando por um cargo de prefeito, né? Exatamente esse é o ponto entre MDB e PP. Desde o início, nós da imprensa estamos acompanhando, né, esse namoro, esse casamento de PP e MDB, mas nas entrelinhas, o que nós sempre buscamos observar era justamente a união. O presidente do MDB, o Jair Almeida, sempre aqui nos disse: não, o MDB está unido, o MDB só tem pequenas divergências e mais nada que possa colocar em risco essa coligação com o PP. Na verdade, em outro ponto, chegou a informação até os meios de imprensa que o MDB estaria rachado, né, e que o senhor teria muito trabalho para tentar unir essas divergências dentro da sigla. Hoje o senhor está aqui em Santa Rosa, já teve um contato com o seu partido, eu creio, né?
de que forma o senhor pretende terminar com esse racha dentro do MDB, se é que ele existe realmente, né? Nós aqui na imprensa temos a informação de que há muita divisão dentro do MDB, de que forma o senhor pretende unir o MDB em torno da candidatura do Anderson Manta, para citar um vice. E de todos os nomes, o senhor citaria já, de repente, aqui para a gente, um nome que o senhor pode apontar como vice do MDB, ou o senhor ainda não chegou a essa decisão, a esse consenso? Temos aqui vários nomes, Anderson, Valdemar Fonseca, Vanice de Matos, também o Aldemir Urrich, né, e o próprio presidente do MDB. Né? Ou será que eu não citei um nome que será o vice do Anderson, deputado? Pode ser o Schmidt também, o vereador, pode ser o Renato, pode ser todos podem ser, né? Isso aí não tem. Nós temos bons quadros no MDB. Como nós entendemos que tinha que ter um perfil, né, um tipo de perfil que pode ser o perfil do candidato, que poderá ser escolhido pelo PP, né, que é o caso do Anderson, nós entendemos que nós tínhamos que ajudar, tínhamos que somar. Eu acho que o MDB está tomando uma atitude, inclusive, de construção, né? Eu acho o seguinte, Silvio, qual é o partido que é totalmente unido? Numa família, tu não tem todo mundo pensando igual, né? Tu briga em casa, briga com a família, briga com o irmão, com o cunhado, é muito comum a briga, né? Então, nós temos todas as pessoas, cada ser humano é um universo, cada um tem as suas opiniões. O que a gente consegue dentro de um partido é juntar as pessoas em prol de uma causa. Nós temos uma causa, né? A nossa causa é Santa Rosa progredir mais rápido, não ficar para trás, né? E superar todas as dificuldades que Santa Rosa tem para progredir, né? Eu acho que nós estamos procurando unir forças para isso, né? Então, esse entendimento vai ser natural. Eu acho que nós vamos chegar a o ideal, inclusive o PMDB está disposto até a abrir mão da vaga de vice se isso for para uma união maior ainda. Olha só que informação é essa, hein? Né? Existe essa proposta, deputado? Não, eu tô dizendo aqui, vamos dizer assim, uma ideia que nós estamos trabalhando também com ela. O MDB se propõe a isso? Se houver uma grande união, né, em Santa Rosa, o PMDB pode abrir mão da vice também. Mas hoje, o que temos hoje é o PP e o MDB, né? E mais outros partidos que vão caminhar juntos, né? Que aí é uma construção que tudo isso ainda não vai ser nas convenções, mas eu posso dizer que eu vou estar junto com o PP, vou estar junto com o candidato que o PP escolher, né, para a gente construir uma Santa Rosa maior e melhor. Bom, as convenções, claro, depende das convenções, mas o Anderson Manta foi o candidato apontado pelo PP muito antes de um prazo normal de uma eleição, né? O PP tomou a frente e apresentou o Anderson Manta como pré-candidato a prefeito e vem se mantendo até hoje, né? O senhor fala que tem as convenções aí, que tudo vai depender das convenções. Há alguma possibilidade do Anderson Manta e, de repente, não ser o pré-candidato do PP até lá e o MDB, de repente, apresentar um pré-candidato a prefeito? Não. E o hoje PP não tem essa possibilidade, né? Nós estamos esperando a definição do PP, mas eu acho que, se for essa do Anderson, nós vamos apoiar, nós estamos prontos a apoiar. O PMDB está com uma posição de construção, nós temos que construir. Quando existe uma crise muito grande, quando existe uma destruição muito grande até do patrimônio, né, de uma sociedade, para superar, a gente tem que unir. Eu acho que nós estamos aí num processo, o mundo passou por um período agora quase que de uma guerra mundial, né? Porque criaram artificialmente, politicamente, um processo de fechamento da sociedade, de destruição da economia, nunca visto, só numa guerra mundial, né? Então, agora, eu acho que mais do que nunca, a gente já estava com essa ideia antes, né? Mas mais do que nunca agora isso ficou reforçado. Eu não acredito que o MDB tenha divergências maiores que impeçam de escolher uma pessoa adequada para ser o vice, né? E até de abrir mão, se precisar, para construir uma unidade maior. A sua vinda a Santa Rosa era muito esperada, né, por todos, pelo PP, pelo MDB, pelos eleitores, enfim, né, porque todos dizem o seguinte: Osmar Terra chegando vai ficar definido. O senhor pretende retornar para Porto Alegre, para Brasília? Eu acho que o senhor retorna para Porto Alegre, né, apesar que tem uma votação na quarta-feira na Câmara dos Deputados, mas estão fazendo online. O senhor pretende retornar já com o nome definido do vice do Anderson dessas condições? Eu acho que o nome
aí vai depender da conversa interna, mas a gente está encaminhando isso aí, né? Não sei se vai ser definido hoje ou amanhã, mas vai ser definido agora. Nos próximos dias vai ter essa definição. Como foi seu primeiro Eu contato? quero te dizer o seguinte, Silvio, que eu tenho 70 anos de idade, né? Eu deveria estar isolado. Acima de 60 anos, as pessoas têm que ficar isoladas. Abaixo, não, né? Eu sou contra a quarentena. Porque o risco está... 90% das pessoas que têm doença grave e podem falecer, vir a falecer, infelizmente, nessa epidemia, são pessoas acima de 60 anos, né? Então, aliás, um dado triste é que mais da metade das mortes nessa epidemia, no mundo, foram idosos em asilos. Idosos em asilos, mais da metade, né? Pessoas que já estavam isoladas socialmente há muito tempo, né? Então, eu atravessei o país, fiz 6 horas de viagem, em pleno inverno, com frio. Vim aqui para mostrar a minha preocupação com o futuro da cidade. Eu tenho a obrigação de dizer, eu estou mais para o fim da carreira do que para o começo, né? Agora, eu quero deixar um legado, eu quero que as coisas existam, funcionem, né? Que Santa Rosa dê um salto, né, nesse processo todo, que consiga superar rapidamente. Então, eu tenho... Eu fiz questão de fazer isso, inclusive para mostrar meu compromisso com a cidade e meu compromisso com o futuro, né? E o futuro passa por essa união maior aí. Leonardo. Ainda então, dentro do quadro das eleições de 2020, isso. a gente vê, na verdade, a direita hoje, a direita e centro hoje. Nós temos aí o Rodrigo Colla, que você já apoiou, inclusive, na eleição passada, junto com o Marcão, que é uma chapa interessante. Nós temos o Dr. Benedetti, que é uma pessoa inteligente, nova, polêmica, que é uma figura interessante. Nós temos o Anderson Mantei, que, bem, você já deu todos os créditos a ele aí relacionado ao grande avanço que a gente enxerga, pelo menos um grande avanço no hospital, né, que tem sido questionado por alguns, inclusive, e é um tema do Portal Plural, que o Portal Plural vai entrar muito a fundo nisso, para acabar com boataria. A gente vai descobrir a verdade. Nós vamos até o fim, tá? E nós temos, inclusive, uma ala nova aí de extrema-direita. Eles não gostam de ouvir esse extrema-direita, mas eles são, tá? Extrema-direita que surgiu, que bate mais ainda na direita, né? Ataques diretos ao prefeito Vicínio por conta principalmente da questão da escola militar. Então, a gente vê uma divisão clara, certo? E vemos o Orlando Desconce sozinho, com toda a esquerda unida, inclusive atraindo players de centro, certo? O quadro se fosse imaginar, inclusive, até o prefeito Vicínio no meio desse quadro, desses 4, 5 que querem concorrer, seria difícil vencer, mesmo com o prefeito Vicínio. O seu esforço hoje, primeiro, o seu esforço hoje é para evitar realmente, assim, esse esforço é só relacionado à necessidade de união, ou também hoje, na sua percepção, está muito mais favorito o Orlando, como é a opinião do analista do Portal Plural, tá? E, segundo, o Orlando disse aqui que, se ganhar, vai tirar de Brasília mais que todos. E a gente vê um Bolsonaro, apesar de tudo isso, caminhando firmemente para uma reeleição. É o que eu vejo, certo? E como que você enxerga essa frase do Orlando? Primeiro, esse cenário, certo? O cenário realmente é mais ou menos isso que Vossa Excelência enxerga? É essa a sua preocupação de querer unir? E o Orlando realmente tem condição, ele sendo, assim, ele é a esquerda convicta, ele mesmo, eu cobrei dele que ele mesmo se posiciona forte demais para quem quer ser prefeito de Santa Rosa. Eu perguntei, você vai continuar batendo no Bolsonaro assim, cara, batendo no teu presidente, você sendo prefeito? Ele disse que não, que é outra postura, né? Mas um prefeito, assim, de um partido que direciona um míssil por dia para o seu presidente. Um prefeito assim consegue mesmo equilibrar emendas, equilibrar recursos no mesmo nível dos outros que seriam mais alinhados com o governo estadual e federal? Olha, qualquer prefeito eleito tem que ter habilidade política para poder... esse discurso fantasioso, esse discurso do PT, que é um discurso de narrativas fantasiosas que não estão no mundo real, né? De achar que
que ladrão é preso político, né? Quando prende um ladrão, ele vira preso político, né? Esse mundo que jogou o país numa situação de calamidade, né? Com uma recessão sem gripe, sem epidemia, numa recessão profunda, né? E que sistematizou a corrupção no nível nunca visto antes, né? Foi que levou, inclusive, a grande votação do Bolsonaro, né? O Bolsonaro ganhou com uma postura que ele tem. Eu convivi com ele um ano como ministro, mais de um ano, né? E convivo com ele, vou frequentemente, almoço com ele. Eu posso dizer que é um homem íntegro, um homem simples, um homem que diz tudo que pensa, né? Não esconde nada. E fez 70% dos votos de Santa Rosa, né? Então, eu acho que alguma coisa a população de Santa Rosa, algum recado ela deu, né? Eu acredito que assim, ó, com toda a quilometragem que eu tenho, Leonardo, eu já não acredito tanto nesse negócio de esquerda, direita, sabe? Eu acho que isso é uma construção do século XIX, né? Que era uma discussão de quem estava preocupado com o social, quem não está preocupado com o social. Hoje está claro que se tu não tiver desenvolvimento econômico, não tiver as empresas funcionando, não tiver gerando emprego, tu não vai ter justiça social, né? Tu vai ficar repartindo a miséria. Foi o que aconteceu com os países socialistas, né? O socialismo, como é que terminou a União Soviética? A União Soviética terminou com o povo na rua pedindo o fim da União Soviética. Não foi uma guerra, não foi uma coisa que veio de fora para dentro, foi interno. O povo não aguentava mais a opressão e a miséria, né? Todo mundo era igual na miséria, né? Então, isso acabou. O povo derrubou o Muro de Berlim. Quem derrubou o Muro de Berlim não foi um tanque, foi a população com as mãos. Não aguentava mais aquilo, né? E quando se criou o Muro de Berlim, quando se derrubou o Muro de Berlim, né, ficou claro que as pessoas queriam o lado que não era o lado do socialismo, né? O muro foi derrubado, o muro foi construído para impedir as pessoas de sair, que é um negócio absurdo isso, né? Se é tão bom, por que não ficaram? Por que não construíram um muro para as pessoas não saírem, né? Então, eu acho que nós temos o PT tem um discurso ainda confuso, né, que não é muito claro em relação ao que é a esquerda pensa, também tem as suas divisões, né? E eu acho que com essa visão fantasiosa do mundo irreal, que eles contam a história que eles são sempre os mocinhos, os outros são sempre os bandidos, né? Eu cansei dessa história já, entendeu? Mas é um mundo irreal que algumas pessoas acreditam temporariamente, depois, quando vem o mundo real, deixam de acreditar. Foi o que aconteceu nos países socialistas, né? A China, para sobreviver, o que a China fez? A China, eu acho que é o maior país capitalista do mundo hoje, está crescendo, né? Então, não existe mais essa história. Por isso que eu acho que essa história de direita e esquerda, tu vai para a China, parece que tu está em Nova York, entendeu? Tu não está num país onde todo mundo usa a mesma roupa, onde todo mundo é pobrezinho, todo mundo, né? E o sonho de subir na vida é um sonho natural, né? Que um sistema social não pode extinguir, não pode arrancar das pessoas, né? De querer ter uma vida melhor para si, para os seus filhos, né? E que o socialismo impedia isso, de alguma forma impedia, né? Então, eu acho que o mundo aprende, né? Hoje essas ideias fantasiosas, né, elas estão mais localizadas em alguns castelos de marfim das universidades, né, que as pessoas vivem no mundo irreal, né? Na universidade elas não precisam ter contato com o mundo real para sobreviver, né? Tem seu salário garantido, tem recurso público à vontade, ou pelo menos dentro das possibilidades, né? Então, eu não vejo como é que uma pessoa pensando assim pode fazer uma boa gestão, né? De pensar, de ser empreendedora. Né? Eu não vejo isso, né? Foi o que aconteceu com o Brasil. O Brasil inchou a máquina, ficou com... arrumar emprego era arrumar emprego na máquina pública, com o teu imposto, com o meu imposto, né? Que emprego é esse? Nós temos que fazer as empresas darem emprego, os jovens terem uma oportunidade de sonhar em subir na vida, em ter um emprego melhor, em ter uma vida melhor. Por isso que eu acho que esse discurso do PT ficou anacrônico. É um discurso que está na década de 60, ainda da Guerra Fria, né?
E não tem futuro para uma gestão. Por isso que eu já fui de esquerda, já fui militante de esquerda, né? Eu posso dizer, eu conheço bem isso aí, eu conheço bem essa conversa. Então eu tenho essa capacidade de análise, né? Pela vivência, pelo mundo real. Né? Pelo mundo real. O mundo real vai ensinando para a gente mais do que qualquer livrinho. Né? Livro aceita, papel aceita qualquer coisa. Né? O problema é ver na prática como é que o mundo funciona. Então eu acredito que até todo esse campo aí, dito de direita, de centro, direita e tal, ele é um campo que pode trabalhar junto, não tem por que ficar se dividindo. Né? Eu acho que nós temos que construir isso, inclusive com uma parte da esquerda também, se quiser construir, quiser vir. Eu acho que nós temos que pensar no futuro de Santa Rosa, futuro das crianças, dos jovens que vão embora porque não tem oportunidade de trabalho aqui. É isso que a gente sempre lutou, né? Foi assim que a gente evitou que a ACO fosse embora, foi assim que a gente trabalhou com o polo metal mecânico, foi assim que a gente fez. A gente está trabalhando com iniciativa privada, gerando riqueza, gerando renda, construindo um futuro para a cidade. Né? Eu acho que isso tem que ter. Qualquer coisa muito diferente disso não vai funcionar, nós vamos perder 4 anos, mais 4 anos de perda, indo para trás. Então. E outra coisa, aquele alinhamento das estrelas não tem mais, né? Quando o Orlando foi prefeito, ele tinha uma vantagem, ele tinha o governo do Estado do mesmo partido, o governo federal do mesmo partido. Embora eu acho que os governos não devam discriminar um município, né? nem o governo federal discriminar o Estado por diferenças políticas e ideológicas, mas falar a mesma linguagem facilita muito. Gelson vai. Doutor Osmar Terra, a gente percebe que você trabalhou em todos os governos, né? Desde a Dilma, Temer, Bolsonaro. Não foi ministro. Não trabalhei no governo do PT, nenhum governo do PT eu trabalhei. Não. Ministro, não? Não. Como? Eu fui 14 anos oposição, 16 anos. Fui oposição. Eu fui tão oposição que eu não me lembrava quando o Temer assumiu. Eu era deputado, eu não me lembrava mais nem onde era a liderança do governo. Do governo mas no governo Temer você foi ministro. Tive que pedir ajuda para chegar lá. Não foi ministro em quando? Eu só fui ministro do Temer. Do Temer? Do Temer, mas o Temer não era mais o governo. Eu lutei pelo impeachment. Nós tiramos, era insuportável, mas a corrupção e a situação de recessão que o país estava. A Dilma estava mais perdida, estava completamente perdida. Então, estava na hora de ali, teve que ter uma mudança. E com o Michel, o país voltou a crescer, com todas as dificuldades, com todas as acusações que ele teve. Mas eu ia chegar lá. Eu não fui ministro do PT, por favor. Eu não apoio o PT nunca. Eu sou exatamente o contrário. Lá atrás, né, quando o PT era uma esperança, depois que a esperança se transformou numa quadrilha, eu não apoio mais, entendeu? Mas eu ia chegar lá. Aí chegou, trabalhou agora com o Bolsonaro, saiu e aí ficou aquela coisa. Existe chance de voltar? Como é que é essa negociação com o Bolsonaro? E PT, então, com esquerda, não tem chance de trabalhar. Você mesmo falou que era esquerdista? Não, como eu disse, para mim não existe tanto essa divisão esquerda e direita. Existe quem pensa no futuro, quem empreende, inova. Né? A humanidade precisa de inovação, precisa... O absurdo que nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje, por exemplo, e foi uma coisa que eu discutia dentro do governo do presidente Bolsonaro, é a desigualdade que começa quando a criança nasce. A desigualdade não começa na sociedade, agora tem que repartir o que tem, então, tudo bem, eu acho que até tem muita injustiça, mas quando uma criança nasce numa família mais pobre, uma criança nasce numa família mais rica, ela já tem um estímulo diferente. Né? O maior fator de aprendizagem, para aprendizagem na escola, as crianças que melhor aprendem na escola, são crianças que... Isso são pesquisas longitudinais, esse assunto eu conheço bem, o desenvolvimento infantil. A mãe ler contos para a criança, quando ela tem 1 ano de idade. 1 ano, 2 anos, parece que ela não entende nada, mas ela vai... pela ligação afetiva que ela tem com a mãe ou com quem cuida dela, ela vai organizando o vocabulário dela, a memória do vocabulário. Uma criança com 4 anos de idade, uma família que tem livro em casa, 9% só das famílias do Bolsa Família tem livro em casa. 9%. Família de classe média, todo mundo tem livro em casa. Né? E a mãe lê, e a outra às vezes é analfabeta, tem dificuldade. Não é que ela não ame o filho, não estimule o filho de outras formas, mas ela
o aprendizado das palavras, com 4 anos, tem um vocabulário 40 vezes maior. Uma criança de classe média tem um vocabulário 40 vezes maior do que uma criança de uma família. Elas nascem com o meu potencial. Toda criança, quando nasce, pode ser um grande cientista, pode nascer na família mais pobre. Ela pode ser um grande cientista, um grande artista. Ela tem um potencial enorme. Mas a vida vai tirando esse potencial, vai criando essa desigualdade. Quando chega na escola, aquela criança que tem um vocabulário maior aprende melhor, entende melhor o que o professor fala, o professor entende melhor o que ela fala, a outra tem mais dificuldade, né? E não é porque ela nasceu diferente, elas nascem com o mesmo potencial. Aí tu chega na adolescência, isso é uma coisa que não tem mais como suportar. Chega na adolescência, eu tenho filho, eu sou pai velho, eu tenho filho adolescente. Meus filhos têm um smartphone em que eles, em minutos, eles têm uma quantidade incrível de informação. Eles abrem internet, eles falam com o mundo, né? Eles têm banda larga. A banda larga faz uma diferença enorme. Os jovens pobres, as famílias pobres da periferia não têm banda larga, né? Eles têm que ir num lugar lá perto de um shopping, ou perto de um banco, uma coisa assim, para poder olhar a banda larga. E isso aí já vai dando outra diferença. Um jovem adolescente de família de classe média tem uma informação, um volume de informação muito maior do que o outro. E todos podiam ter a mesma informação, podiam ter o mesmo potencial. Acho que nós temos que garantir que as pessoas tenham uma largada igual, uma largada nas mesmas condições, sem diferença, que tenham entrada na escola sem diferença, né, seja da família mais pobre, seja da família mais rica, e que possam almejar com um futuro de sucesso profissional em qualquer área. Eu tenho sempre um livro do Exupéry que eu leio, que eu li várias vezes, não é O Pequeno Príncipe, né? Eu li toda a obra do Exupéry, eu acho o Exupéry fantástico. O Pequeno Príncipe é o livro mais conhecido dele, mas ele tem um livro chamado Terra dos Homens, né? E ele diz isso num determinado momento lá, ele olhando para uma criança num vagão de trem lá, uma criança pobre, dormindo no chão com o pai, com a mãe. Ele disse, olha, essa criança pode ser qualquer coisa, ela pode ser um Mozart, ela pode ser um grande compositor, ela pode ser um grande astrônomo, né? Ele gostava muito de astronomia, pode ser um grande astrônomo, um grande cientista. Mas o fato dela ter nascido naquelas condições ali, ela já está com dificuldade para ser. Talvez ela seja um artista de um bar e tal, que não vai chegar a ser um Mozart. O Mozart nasceu num ambiente que o pai dele era maestro da orquestra da cidade, né, e estimulou. Então, assim, esses estímulos ao longo da vida, eles definem o que as pessoas vão ser. Isso é que nós temos que garantir que tem acesso. O menino da vila tem que ter acesso à banda larga, né, e tem que ter acesso, inclusive, o ensino, ele tem que ter acesso ao tablet. Né? Sim. Só deixa eu voltar à minha pergunta lá, Osmar. Sobre o governo Bolsonaro, qual é que está a relação hoje? Relação a minha? É a sua relação, exatamente. Ótima. Eu tenho uma relação muito Mas existe boa. alguma chance de voltar a assumir algum... Não, mas olha, eu aprendi fazendo política... Cadeira de ministro. Que o cargo não é tão importante assim. O cargo ajuda, até ajuda a fazer algum projeto, a concretizar. Mas o cargo não é tão grande, tão importante. Eu já falei para ele muitas vezes, inclusive quando ele começa a cogitar algumas coisas, eu disse, presidente, eu não estou aqui pedindo cargo nenhum, eu sou deputado, eu tenho meu espaço político. Aliás, eu me sinto muito mais livre para falar o que eu penso como deputado agora, e até para criticar governador, criticar coisa, do que eu teria se eu fosse ministro, eu tinha que ficar quieto. Né? Uhum. Eu sou um conselheiro, né, do governo e me sinto muito bem assim. Tenho trânsito com todos os ministros, tenho entrada no palácio a hora que eu quiser, né? E ele normalmente, volta e meia, a cada 10, 15 dias, a gente almoça junto. Então, a opinião que ele tem sobre a epidemia é a mesma que eu tenho. Né? Ele teve coragem, porque exatamente, essa era outra pergunta. O Leonardo te defendeu muito aqui, dizendo, inclusive, que você era profeta. Tá, mas isso é sobre coronavírus. A gente já vamos entrar no coronavírus. Quer ficar um pouquinho... Quero ficar só duas perguntinhas aqui que eu tenho para o deputado federal Osmar Gasparini Terra. Quando Luiz Henrique Mandetta saiu, havia toda aquela expectativa, né, de um novo ministro assumir, vários nomes foram até ao Palácio do Planalto, inclusive o senhor foi lá também, chamado ou não por Bolsonaro, fez uma visita. Naquela negociação da saída de Luiz Henrique Mandetta, claro que logo depois assumiu o Nelson Teich lá, mas
na saída de Henrique Mandetta, quando o Bolsonaro estava construindo um novo nome para o Ministério da Saúde, o senhor havia recém saído do Ministério da Cidadania, por acaso o Bolsonaro convidou o senhor ou fez alguma alusão de que o senhor pudesse vir a ser o ministro da Saúde, o senhor não aceitou, ou não aconteceu nada disso, o Bolsonaro chamou o senhor lá para quê, naquela oportunidade, deputado? O Bolsonaro me chama regularmente, não foi só ali, né? Ele me chama para... Mas ali houve a proposta? Ali, Sem não. ser essa sexta-feira que passou agora a outra, nós almoçamos juntos. Eu tenho uma relação com ele muito boa. Ele me ouve para assuntos, vários assuntos, né? Inclusive de articulação política, de assuntos vinculados à saúde, né? Mas eu disse, de cara, eu disse para ele, quando começou aquela história do Mandetta, primeiro, eu defendi o Mandetta. Eu achava que o Mandetta tinha que continuar como ministro, porque o Mandetta tinha que mudar o discurso. O Mandetta tinha que ter o discurso inicial. Ele começa com o discurso na epidemia, ele foi um bom ministro. Tanto é que eu ajudei até a sugerir nomes para ele. O Gabardo foi uma pessoa que vocês conhecem. O Gabardo foi meu secretário de saúde aqui em Santa Rosa e foi o segundo homem do Ministério. Foi uma sugestão minha, porque o Gabardo é muito competente, muito preparado, né? E nós construímos o nome do Mandetta. Eu era presidente da Frente Parlamentar da Saúde e nós indicamos o Mandetta, né? Naquela época já era para ser o Nelson Teich ter sido ministro, no início do governo. E como a Frente Parlamentar entrou apoiando o Mandetta, definiu pelo Mandetta, né? Então, é assim, eu tenho um trânsito com o presidente, tenho uma liberdade com ele, e eu disse para ele, ó, presidente, o Mandetta está errado, mas o senhor tem que fazer ele mudar o discurso, ele tem que ter o seu discurso. E ele não mudou, o Mandetta se encantou um pouco com os holofotes, né? Eu acho que... E ele passou a defender uma posição completamente diferente do que ele defendia no início, assustando a população. Quando começou a epidemia, eu contei para o Mandetta a minha experiência de epidemia, que foi do H1N1 e outras. Disse, Mandetta, a primeira coisa que tem que fazer é acalmar a população, porque a imprensa vai assustar. A imprensa sempre assusta, dá mais audiência, né? Pessoa assustada tem mais audiência, né, na imprensa. Não é o teu caso, né, Silvio? Mas é o caso de grandes redes de televisão, né? É. Elas passam assustando a população dia e noite sem parar. Nós aqui a gente informa, em pânico. Informamos oficial aqui, tudo oficial aqui. Aumentou o número de suicídios, aumentou... É um negócio... Olha, eu nunca tinha visto um massacre tão grande de pânico, de medo nas pessoas, como a gente está vendo agora, né? E eu disse para ele, Mandetta, não entra nessa, tu tem que explicar para as pessoas, tu tem que dizer quando é que começa essa epidemia, quando é que termina, como é que foram as outras, para as pessoas terem uma ideia, se prepararem, né, se organizarem. Mas não, ele pegou carona no medo, ele começou a falar que ia entrar em colapso, a rede em abril, o Brasil ia entrar em colapso, você se lembra desse discurso dele? Pois em abril, aí depois começou a dizer, não, o pico dessa epidemia, agora é só sofrimento, aquela entrevista que ele deu no Fantástico, é só sofrimento e nós vamos ter muitos casos, vão ser milhares e milhares e tal, até o final de julho vai chegar no pico, depois vai cair lá em outubro. A epidemia chegou no pico, a epidemia no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, é uma situação diferente, que aqui não tinha circulado o vírus, agora no inverno está circulando mais. Mas no conjunto do país, a epidemia chegou no pico na última semana de abril. E está caindo desde lá o número de casos, né? O número de internações. Mas o senhor não recebeu um convite do... Aí, voltando à questão do convite. Exato. Eu disse aí quando começou essa história do Mandetta sair, eu fui lá para o presidente e disse que ele tinha que ficar, o Mandetta tinha que ficar. E que eu ia, se o Mandetta não mudasse de discurso, eu ia publicamente fazer o discurso contrário, né? E que eu não estava pensando em cargo com isso. Porque as pessoas querem te diminuir, às vezes. Tu não pode ter uma opinião, tu está querendo alguma coisa, né? Tu tem uma opinião diferente, deve estar querendo alguma coisa, deve querer um cargo ali, né? Olha, eu já passei da idade, eu estou com 70 anos, já passei da idade de estar com essa... Eu já fui ministro 2 vezes, é uma honra, né, ter sido ministro 2 vezes, né? Fui secretário 2 vezes também de Estado, né? Ajudei a construir o SUS. Eu tenho uma história já, eu não preciso disso, de ter um cargo. O que eu disse para o presidente é o seguinte, eu vou criticar publicamente, presidente, não quero cargos. Eu disse para ele claramente isso, uma conversa bem franca que a gente teve. E ele colocou, o Teich foi mais no sentido, porque eu criticando, Silvio, eu posso dizer o que eu acho. Eu, como ministro, não posso dizer, eu tenho que cuidar das palavras, entendeu? Então, eu fui longe na minha discussão. Eu fui longe, eu critiquei muitos governadores e tal. Para assumir o ministério nessas condições é complicado também.
o contraditório com os governadores. Então, foi melhor um ministro que era muito técnico, que era o Taixe, né? E agora esse também é técnico, é um general, mas ele é ótimo, foi um general ele é um general de intendência. Eu trabalhei com ele no acolhimento dos venezuelanos, lá em Roraima, como ministro, e ele deu um show de competência. Ele é muito bom, ele é muito bom. E está dando, agora não está faltando respirador em lugar nenhum, não está faltando nada, né? O Brasil está andando. Se bem que a epidemia aqui é que pode ter alguma necessidade maior, mas o discurso do governador não era esse, ele precisava de um tempo para preparar a rede. Por que está abrindo e fechando toda hora agora com bandeirinhas? Isso é que eu não entendo. Né? Certo. Última pergunta com relação às eleições, e já vamos para a questão coronavírus, porque nós temos, inclusive, algumas colocações dos nossos espectadores. Última pergunta. E eu volto aqui para a política local, tá? Já aproveitando fatos que ocorreram lá em Brasília. Como está hoje, deputado federal Osmar Gasparini Terra, o seu relacionamento com o Cláudio Franck, depois daquele episódio lá em Brasília, das esposas tendo cargos, e hoje, como está o seu relacionamento com o Cláudio Franck hoje? Cláudio Franck, que inclusive surgiu aí como um nome também do MDB para ser vice do Anderson Manten. Olha, qualquer nome do MDB pode ser até candidato a prefeito também, não tem problema. Tá, se a gente bem. quer construir uma unidade, nós temos que pensar. Né? O Franck é meu amigo de longa data. Né? Nós nos conhecemos há 30 anos atrás, desde então trabalhamos juntos. Então, o Franck tem as suas peculiaridades, eu também tenho. Né? Então, a gente tem, mas o Franck foi meu chefe de gabinete no Ministério. Né? É uma posição importante, né? O chefe de gabinete, tudo passa ali pelo chefe de gabinete, né? Então, é uma pessoa que eu tenho confiança. Né? Agora, hoje o Franck, ele fez uma opção, ele podia ter ficado em Brasília, ele fez uma opção para voltar para cá. Ele tem as coisas dele, os negócios dele e tal, e fez uma... Mas a gente continua uma relação fraternal, sem problema. E com relação à relação trabalho? Ele vai, o Cláudio Franck sempre foi visto aqui como um braço direito seu, né? Não só ele, como a Vanice de Matos também, que está aqui no estúdio, a Vanice, o Major Paulo Kuhn, que também acompanhando o senhor aqui, mas não via a figura do Cláudio Franck aqui, estava sempre com o senhor quando o senhor ia nas emissoras, eu que já trabalhei em outras emissoras. Não, mas ali era uma função diferente, né? O Cláudio tinha a função que a Vanice tem hoje, inclusive a Vanice foi indicada por ele também, a gente... Foi um entendimento nosso que a Vanice seria uma pessoa ideal para ser a minha representante aqui, ela é a minha assessora de gabinete. Né? E o Cláudio teve um cargo de ministério, que é diferente. Né? E teve uma oferta para continuar lá em outro ministério. Ele optou por vir para cá. Então, eu acho que isso aí não há nenhum problema em relação a isso. Ok. Covid-19. Deputado federal Osmar Gasparini Terra. Mais de 57 mil mortes no Brasil. O que o senhor tem a dizer sobre essas mortes, tendo em vista que o senhor, né, foi aí, como o próprio Leonardo várias vezes definiu aqui, né, um guerrilheiro que se pôs à frente de uma filosofia indo na contramão daqueles que achavam que eram diferentes. O senhor dizia que o coronavírus ia ter um ápice, todo mundo ia pegar, depois essa curva ia baixar, e com relação ao mês de abril, até o senhor mesmo, né, numa reunião da Associação dos Municípios da Grande Santa Rosa, que hoje é a Mufron, por WhatsApp, quando o prefeito de Alecrim ligou para o senhor participar daquela reunião que acho que foi uma primeira reunião que ocorreu na Mufron, até mesmo naquela ligação, o senhor disse, olha, o pico deve ocorrer final de abril, começo de maio, o pico não ocorreu. Né? Ocorreu, sim. Ocorreu? Ocorreu. Como é que tu sabe que não ocorreu? Não, estou te perguntando agora, estou te entrevistando. Não. E como é que tu sabe que não ocorreu? Como é que forma um pico? Né, de uma epidemia. Ela e como sobe, ocorreu? Tá. Deixa eu te falar. Tu tem 3 maneiras de ver como a epidemia está evoluindo. Pelo número de mortes, que infelizmente acontecem nas epidemias, pelo número de casos notificados e pelo número de internações por dia hospitalares. O número de mortes, que infelizmente, eu acho que a vida não tem preço, né, infelizmente ocorrem, elas elas não ocorrem no dia que a pessoa fica contaminada. Então, ela não está na curva de contágio. Né? Ela ocorre, em geral,
quase 3 a 4 semanas depois. A pessoa interna no hospital, primeiro fica em casa, depois interna no hospital, vai para a UTI, né? E acaba, infelizmente, falecendo. Então, dá uma distância. Tu não tem como calcular a curva de contágio a partir do número de óbitos, né? Tu não tem como calcular a curva de contágio em relação ao número de casos notificados, porque depende da testagem. Um estado que testa mais vai ter mais casos notificados. Um estado que testa menos, tem menos testes para fazer, vai ter menos casos notificados. Então, qual é a única maneira que tu tem hoje de ver o pico da curva? É o número de novos casos de internação por coronavírus por dia, de novos casos de internação. Isso é que mede... O pico da curva de novos casos por internação foi a 18ª semana epidemiológica. A 18ª semana epidemiológica, ela fica entre o dia 26 de abril e o dia 2 de maio. Pode ver, não tem nenhum... Então, por essa lógica, doutor, o pico do Brasil já foi, o pico do Rio Grande do Sul ainda não. Não, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é outro fenômeno. Sim. Né? Mas o pico do Brasil já foi. Se tu Pico do Brasil olhar, já foi. pega agora, entra no Google e vê como é que está a ocupação de leitos em Manaus. Pega agora, entra no Google e vê como é que está no Ceará, como é que está em Belém, como é que está em Recife, como é que está em São Paulo, como é que está no Rio de Janeiro. Eu vou dar um dado aqui, que só para ter ideia o que é uma curva caindo, né? O Rio de Janeiro, na primeira semana de maio, teve em torno de 2.435 internações por coronavírus, na primeira semana de maio. Um mês depois, primeira semana de junho, teve 44 casos. Saiu de 2.435 para 44. Isso é uma curva que está caindo, né? A curva está caindo em todo. Manaus desativou todos os hospitais de campanha e está com menos de 50% de ocupação dos leitos. Isso é uma curva caindo. Isso não é... E é palpável, porque as outras não são. Notificação, se tu aumentar a notificação... Sabe quantas pessoas têm coronavírus, podem ter tido coronavírus no Brasil? Tu calculando pela letalidade, pelo número de pessoas que vieram a falecer, que infelizmente vieram a falecer, é 1 para 500. É onde os países que mais testaram têm uma letalidade de 0,2. 0,1 a 0,2, mas bota 0,2. Você acredita 0,2... que esses dados possam estar distorcidos, de repente? Qual? Porque a gente confere, por exemplo, por índices de mortes dos anos anteriores. Por que Dá os mortos lá? Por que lá onde diz os mortos, lá, tipo agora, 57 mil mortos, é por Covid e suspeitos de Covid, e não confirmados? Por que isso? Porque naquele número grande É que tem... o teste não foi feito com as pessoas mortas, no caso. É feito antes, mas às vezes esse teste ele demora para ser feito. É assim, ó. Tem o quadro clínico, às vezes o município não tem teste, né? Então, pelo quadro clínico, a gente tem um quadro clínico clássico do Covid, né? Que é febre, tosse, né? Perde o olfato, perde o gosto, não sente o gosto da comida, né? E começa a ter falta de ar. Isso é o quadro mais clássico que tem. Uma pessoa que tem isso no meio de uma epidemia provavelmente está com Covid. Aí o município não tem teste. Tem que tratar ela como Covid. Tá, mas aí eu olhei lá, que 67% dessas pessoas não tinham sido realizado o teste. Então, e eles jogam assim esse número assim como Covid, assim, oficial. Aqui, Silvio, só para tu não... Essa é a curva. Em azul. Não sei se dá para... Aí teria que dar um zoom aqui. Se o senhor mandar para mim no meu WhatsApp, eu já consigo. Eu te mando no teu WhatsApp. Pode mandar no meu WhatsApp que eu já mando aqui. Essa é a curva. A pergunta que tu estava fazendo, qual é? Não, é que na verdade eu olhei lá no site, quando estava em 50 mil mortes. Estava em 50, já faz uma semana atrás, pouco. Estava escrito lá que 67% eram possíveis Covid. Que não havia confirmação, ainda a confirmar. Está no site oficial. Quando vai para a estatística oficial, eles já confirmaram. Eles demoram para confirmar. Aí criam outro problema. Tu olha assim, 1.200 mortes, bateu um recorde, 1.300 mortes. Nunca morreram 1.000 pessoas no Brasil por dia de coronavírus. O que acontece é isso. Tem uma pessoa que veio falecer há 40 dias atrás, há 30 dias atrás, aí eles vão fazendo o diagnóstico e vão jogando, e joga tudo num dia só. A confirmação. Quando joga num dia só, parece que está
Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de ontem. Ontem teve 800 óbitos no Brasil. Está caindo também, né? 800 óbitos. Somando tudo isso, deu 800. Aí embaixo, eu tenho aqui a notificação do Ministério. Embaixo ele diz assim, nos últimos 3 dias foram 320. Está dando uma interferência. E o resto foi de 50 dias para trás. Deputado. Eu já botei a imagem aí. Já botou? Então Pode botar no vídeo, Juan. Bota no vídeo. Essa é a curva. Aqui nós temos uma informação aqui, ó, do dia 27 de junho, hoje é dia 29, né? A taxa de ocupação dos leitos críticos na região metropolitana de Natal chegou a 93% no sábado. Natal teve pouca circulação do vírus, como teve no Rio Grande do Sul, mas Natal tem uma rede pequena também, né? O Rio Grande do Sul não teve quase circulação do vírus, não foi a quarentena que evitou. Ficamos 2 meses sem pico. O dia que teve mais casos no Rio Grande do Sul foi em final de março. Não é agora. No final de março. Depois teve uma queda e o vírus circulou muito pouco. A Universidade de Pelotas fez 3 pesquisas. A primeira deu 0,05% da população infectada. A segunda deu 0,1%. E a terceira deu 0,2%. Isso é uma margem de erro, quase. Não tem, é um número muito pequeno de vírus. Deu mortes? Deu, porque teve surtos localizados, né? Mas no conjunto do estado não tinha uma epidemia grande. Agora, com o frio, está aumentando. Então, o centro-oeste, que não teve uma circulação grande, e o sul, que não teve uma circulação grande, está tendo aumentada a circulação agora. Não quer dizer que não vai ser igual a Ceará, não vai ser igual a Amazonas, não vai ser... Então, mas no conjunto todo, mesmo assim, no conjunto, caindo em São Paulo, é um número que derruba todos os outros. Aumenta um pouquinho aqui, aumenta um pouquinho no Paraná e tal, mas cai em São Paulo. Então, o conjunto do país, né, a epidemia está indo para o fim. Agora, vai ter ainda, no centro-oeste, no sul do Brasil, ainda vai ter surto por causa do inverno. E nós temos que agora controlar. Eu estou levando, inclusive, uma proposta, nós estamos trabalhando com... Isso aqui é uma novidade, que eu vou dizer na imprensa pela primeira vez, né? Nós estamos construindo uma proposta para acabar com esse sistema de bandeiras. Esse sistema de bandeira nunca foi feito, não existe, isso não tem resultado prático nenhum. E isso está destruindo mais ainda a economia, porque o sujeito juntou um dinheirinho, aguentou 2 meses com a loja fechada, né? Quer dizer, ficou sem renda, mas ele tem uma economia ali. Agora vai abrir. Não, agora é bandeira amarela. Aí ele vai lá e abre a lojinha, contrata de novos funcionários, compra estoque, toda a economia dele ele bota ali para começar a trabalhar de novo. Aí uma semana depois, não, agora é bandeira vermelha, fecha a loja de novo. Ninguém aguenta um negócio desse, entendeu? Não tem sentido. E se diminuísse o número de casos, vá lá, mas não diminui nada, né? O vírus está subindo numa curva normal, em alguns lugares do estado, não é em todo o estado, ele está subindo com a velocidade normal, que independente de quarentena, e vai cair. Já entramos na laranja, já estamos na laranja, hoje, né, desde sábado passado. Mas assim, eu ia perguntar essa questão das bandeiras para o senhor, eu ia perguntar, né, mas o senhor já se posicionou aí. O tema Covid-19 é muito discutido aqui entre eu, o Gelson, o Pavel, o Leonardo Vicini, também o John, que não está aqui, a gente discute muito isso, né? Quando o Rio Grande do Sul fez o primeiro fechamento de comércio, né, que americanizado é o lockdown, né, como o Leonardo sempre trouxe isso aqui, né? O lockdown. Bom, aí nós discutimos aqui e nas nossas discussões eu disse o seguinte: olha, eu acho que o governador ele tomou essa atitude por não saber exatamente a forma como estava o coronavírus aqui no estado. Ele não tinha dados precisos e resolveu não arriscar. Né? Ele resolveu não pecar pela omissão, mas pecar pelo exagero. Foi o que eu disse aqui. Né? Logo depois, ele contratou a Universidade de Pelotas e tal, e agora ele já tem dados. Né? Você acha que esses dados que o governador tem para ele chegar ao ponto de colocar a questão das bandeiras, Santa Rosa chegou amarela, retrocedeu agora para a laranja, novamente, né? Chegou até a bandeira amarela e retrocedeu para a laranja. Estamos na laranja. Você acha que hoje o governador não está mais municiado de dados para tomar as decisões? Por exemplo, numa primeira entrevista que o senhor deu para a gente, eu, no final, disse, olha, sinceramente, o Osmar Terra está muito bem municiado de informações, até gráficos, né, de outros países ele mostrou. Né? O senhor mostrou esses gráficos para a gente e disse, ó, ele está muito bem municiado. Essa munição que o senhor conseguiu,
Então, o senhor é médico, obviamente é médico, mas essa munição veio de universidades. De onde veio essa munição para o senhor rebater tão forte a questão do coronavírus? Eu estou trabalhando com todos os dados dados de sites de universidades, sites de centros de pesquisa. Eu não estou inventando gráfico nenhum. E eu posso dizer que no mundo todo está indo para o fim a epidemia também. Tu pode ver pelos dados mundiais, né? A queda, inclusive, de óbitos, de tudo. Os óbitos, inclusive, é uma questão interessante de falar, porque vai terminar o contágio, não vai ter mais ninguém contaminado, e ainda durante um mês vai morrer gente. São as pessoas que já estão internadas, né? E os que vão evoluir mal, né? Então, o que eu quero te dizer, Silvio, é que eu tenho dados o tempo inteiro. Eu tenho um grupo de infectologistas, de epidemiologistas que me acompanham, que me acompanharam no H1N1 e que nós discutimos os casos todos, né? Tem um estudo muito interessante, inclusive, talvez por outra hora a gente possa falar, do professor Bruno Campelo, de Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, que ele tem um estudo com aquele aplicativo Inloco, que vê o movimento dos celulares, né? Ele vê pela antena dos celulares, ele vê se está tendo isolamento, se as pessoas estão mais isoladas ou se estão circulando mais, né? E é a medida que o Dória usa, que os governadores usam para ver a circulação das pessoas. E ele tem um estudo impressionante, ele mostra que não diminui, quanto maior isolamento, não tem maior diminuição dos casos, né? Pelo contrário, ele mostra isso com dados, e ninguém rebate. Quanto maior isolamento, 28 dias depois, maior número de mortes. Tem uma relação direta. 28 dias depois do isolamento, aumenta as mortes. Porque o contágio dentro de casa é muito grande, né? As pessoas acham que estão protegidas em casa, não estão protegidas. É um efeito cascata, né? Não estão protegidas, né? Então, o vírus está dentro das casas. A Cláudia Raia ficou 50 dias fechada em casa, comprando por delivery. Todo mundo pegou coronavírus na casa dela, né? Eu tive um debate com uma figura que eu gosto muito, que é a Mara Gabrilli, a senadora Mara Gabrilli, foi minha colega deputada. A Mara é tetraplégica, ela é uma heroína, né? E ela se fechou, quando começou a epidemia, ela se fechou em casa, né? Mas fechou fechadinha, e pegou o coronavírus. Como é que ela pegou? A menina que ia dar assistência para ela não podia fechar todo mundo em casa, ficava todo mundo morando em casa sem sair de casa. Isso não existe, né? Tu vai no supermercado, tu te movimenta. Uma das atendentes dela, que ajudava ela a fazer fisioterapia e tal, a mãe pegou, não sei aonde e tal, a menina pegou sem saber e foi fazer fisioterapia na Mara Gabrilli e passou para a Mara Gabrilli, né? Dentro de casa não está protegido, né? O vírus não fica do lado de fora da janela ali esperando tu abrir a janela para entrar, isso não existe. É mais seguro tu caminhar na rua, ao ar livre, que não tem as gotículas de saliva flutuando em cima da tua cabeça, como tem em casa. Numa mesa de almoço ou de jantar, várias pessoas reunidas em casa, se uma está contaminada, ela contamina todo mundo, porque as gotículas, cada vez que tu fala, saem milhares de gotículas de saliva que ficam flutuando no ambiente. No ar livre, eles não ficam flutuando, eles vão embora. O vento dispersa, o ar livre leva embora. Na beira da praia é o lugar mais seguro do mundo para caminhar. Não pega vírus de jeito nenhum, a não ser que esteja beijando na boca outra pessoa, é outra coisa. Não, mas se tem distância, se tem. Não tem perigo nenhum. Então, o que nós estamos vendo aí é uma distorção de dados. O governador, na minha opinião, o governador está perdido, Silvio. Ele não sabe o que está fazendo. Mesmo com os dados que ele tem? Mesmo com os dados que ele tem. Quais são os dados que ele tem? Os dados da Universidade de Pelotas, esses eu tenho. É 0,2% da população. O último é 0,2% da população. Vamos supor que seja mais. Seja 1%, 2% da população que tem o vírus. Isso significa que o vírus não circulou. Por isso que está tendo... Como é que tu fica 2 meses com tudo fechado, shopping fechado, tudo trancado, e dá um surto epidêmico? O que evitou? Aquilo era para evitar isso. Evitou? Não evitou nada. Não, mas foi porque flexibilizou. Vamos combinar. Isso aí, o vírus ele está vindo por causa do frio, ele aumenta o contágio no frio, ele vive mais tempo fora do corpo no frio, ele fica mais tempo em cima dessa mesa aqui no frio. Então ele tem a chance de aumentar nos lugares onde não teve contágio, tem mais gente suscetível, não tem anticorpos, a chance de dar um surto existe. Isso não quer dizer que todo mundo vai pegar, mais de 50% da população não pega esse vírus.
Né? Então, nós estamos falando de suscetível aí menos da metade. Mas questão do frio, por que Boa Vista, Roraima, chegou a ter um hospital de campanha que foi construído pelo Exército, né, para conter, para atender as pessoas de Covid-19? Manaus também teve, né? Manaus, Belém, tudo com clima quente, Fortaleza, porque antes circulou vírus lá. O vírus circulou em Manaus. Ali tem o Rio Amazonas, que leva o vírus para todos os lados, e Manaus é o primeiro contato de Boa Vista, é a cidade mais próxima. Quer dizer, quando tu sai de Boa Vista, a primeira cidade importante é Manaus, né? O vírus circulou muito por causa da Zona Franca. Tinha turista, tinha comerciante chinês, homens de negócio da China, da Itália, circulando 3 meses antes de a gente saber que tinha vírus, já estavam circulando com vírus. Né? Bom, aqui no Portal Plural, deputado, eu quero que o senhor saiba, né, que eu, o Gelson Weir e o John, nós ficamos mais comedidos com relação a comentários, né, diante da sua posição com relação ao coronavírus. Já Leonardo Vicini, não. Ele defendeu o senhor, sabe? Ele colocou o pescoço dele ali e disse assim, ó, me degolem mais, eu fecho com o Terra. O Terra está se sacrificando, ele usou essa palavra, está se sacrificando sobre o Covid-19 para mostrar a verdade. Tem gente que não está acreditando. Se tem uma pessoa que defendeu o senhor aqui no Portal Plural, nós ficamos lá. Eu costumo dizer que o Léo abriu o fã-clube do Terra aqui em Santa Rosa. Não, assim, tá presidindo já. Eu tenho uma pergunta, doutor Osmar, relacionada a isso aí. Nós ficamos aqui, nós nos abstivemos de tudo, né, para evitar que pudéssemos estar indo para um lado ou para o outro, concordava com o governo, discordava do Terra, o Terra dava fazia uma fala na Câmara dos Deputados, aquilo bombava, e o senhor mesmo foi muito bombardeado, até mesmo pela imprensa aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Muito bombardeado pela imprensa. A imprensa aqui está toda, ela não aceita contraditório, né? A RBS não aceita ninguém. Eu estou falando de imprensa, não vou citar no nome de Eu fui imprensa. dar uma entrevista lá, o cara não me deixou falar. Ele fez um comício, aí não tem como entrevistar, tu me ouve, né? Eu ouço o senhor, é óbvio. Tu pode até não concordar comigo, mas me ouve, né? Na Gaúcha ele não queria que eu falasse. Daniel Escola. O senhor acha que houve realmente um sacrifício do Terra com essa posição contrária a muitas outras posições? E eu incremento o seguinte, as intenções políticas ajudaram muito nessa questão coronavírus aí, deputado? Mas antes do Terra entrar nessa questão, eu preciso entender, porque eu sou apaixonado pelos cases na política, porque eu acompanho a vida inteira, então eu tenho centenas de cases armazenados em vídeos do meu pai. E esse de outros políticos também. E esse case para mim foi inédito, por quê, Terra? Porque, na verdade, de forma inédita, na minha geração, eu vi um congresso 100% fechado numa causa, tirando o Bolsonaro, que estava enlouquecido, e ele e o Guedes, né? Estava enlouquecido porque já tinha ali, em uma semana, 500 mil desempregados só na área do turismo. E naquela blindagem, é um escudo intransponível em relação a esse conceito de fechar todo o Brasil. Eu lembro que aquilo era uma sexta-feira, né? Quinta-feira. E o prefeito Vicini anunciou segunda-feira que ia fechar, mas quinta-feira já estava todo mundo fechado. Segunda-feira ele ia fechar. Todo mundo assustado. Todo mundo fechado e eu trancado na minha casa, quando eu recebo, então, o WhatsApp do seu discurso lá na Câmara dos Deputados, certo? E foi o primeiro discurso ali, aquilo foi totalmente emblemático para mim, né? Porque a partir daquele momento, que apenas eu, como analista político, uma pessoa que me considero com muita experiência já, eu passei a refletir, a criar um mínimo de reflexão sobre o que estávamos recebendo da mídia. O que te motivou? Tinha mais alguém do teu lado naquele momento? Ou era só você e Bolsonaro mesmo? Porque quando o Bolsonaro estava começando ele não tinha tomado aquelas atitudes ainda. Ele se firmou e ele realmente se sentiu mais seguro de confrontar a epidemia após o seu discurso, certo? Existia mais alguém? O que te fez você enfrentar literalmente um país? Não enfrentei um país. Tinha muita gente que pensava como eu. Eu te disse que eu tenho uma rede de especialistas nessa área, epidemiologistas, infectologistas, né? Aqui em outros lugares do mundo também, que pensam como eu. E quando eu falei país, eu digo politicamente Brasil, falando. O Brasil político, os políticos. Eu já passei da idade de ficar vendo coisa errada e não falar, entendeu?
E essa é uma área que eu tenho experiência. Tenho mais experiência que 99% das pessoas que opinaram sobre isso sem ter conhecimento de causa, né? Eu gostaria, por exemplo, de fazer um debate com o governador, Eduardo Leite. Gostaria. Que fantástico seria isso. Eu gostaria de fazer, porque ele agora virou epidemiologista. Que na verdade vai ser Osmar Terra contra governador e Universidade de Pelotas. Não, a Universidade de Pelotas tem dados, olha só que coisa curiosa, ela tem dados que confirmam o que eu estou dizendo, e o cara que coordenou, que é o Pedro Alau, como epidemiologista que coordenou, tem opinião diferente. Então, eu estou me baseando em dados, eu não estou me baseando em conversa fiada, né, em quem leu na orelha do livro, né. Eu tenho epidemiologistas que estão comigo, que nós fazemos reuniões, esse dado, por exemplo, esse estudo é interessantíssimo do Bruno Campelo, e ninguém fala nisso. Não tem uma prova de que isolamento diminui morte. Olha que coisa incrível. E nós estamos fechando as pessoas em casa dizendo que elas estão protegidas, né? E, ao contrário, aumentam as mortes 28 dias depois, quando as pessoas ficam isoladas, né? A proporção, né? Eu vou ler uma coisinha aqui rápida para vocês verem como é que eu não estou sozinho também, né? Só uma guerra, olha só, esse texto aqui que é bem curtinho. Só uma guerra nuclear poderia ter um potencial de devastação tão grande como o que vai sendo desenhado pela ideologia de distanciamento social. Ela não impõe, como as pessoas ouvem todos os dias, um mero incômodo para as classes médias e altas, que deve ser suportado em nome da saúde comum. Impõe, isso sim, a desgraça imediata e breve para centenas de milhões de pessoas que vão ficar sem um tostão no bolso, sem trabalho, sem comida suficiente. Não há dúvida na minha cabeça que, quando olharmos de volta para o que está acontecendo hoje, veremos que os danos causados pelo lockdown vão exceder em muito qualquer economia de vidas. Michael Levitt, professor de Biologia Estrutural da Faculdade de Medicina de Stanford, Prêmio Nobel de Química de 2013. Esse cara foi o cara que previu, inclusive, os dados da China. Ele previu o número de óbitos da China. E como ele, tem muitos que hoje estão falando, estão nessa mesma direção. E tem a Suécia. A Suécia virou a mídia que está defendendo, que está apavorando a população, tem horror da Suécia. Porque a Suécia virou a prova de que esse troço não adianta. Entendeu? A Suécia, no meio da Europa, um governo de esquerda, é um governo, dá para dizer que é de esquerda agora, de direita, mas é um governo de esquerda, não fechou nada. Não fechou escola, não fechou, tomando medidas de proteção, distanciamento, higienização dos ambientes, álcool gel e tal, e protegeu, e grupo de risco protegido. A Suécia tem menos mortes por milhão de habitantes que o Reino Unido, que a Itália, que a Espanha, que a França, e não fechou nada. E foi a prova de que é importante que as pessoas que estão nos vendo, eu tenho que dizer isso. Eu conheço porque eu fui no fronte das epidemias. Eu não sou leitor de jornal, de orelha de livro. Eu fui lá, eu estava lá decidindo se fechava escola ou não fechava escola em 2009, no H1N1. A maioria das pessoas deve se lembrar disso. Eu fiz isso na febre amarela, eu fiz isso na dengue, que foi a primeira epidemia de dengue que teve, começou em Giruá, no estado do Rio Grande do Sul. Eu conheço essa história, eu não estou dizendo aqui. Como eu entendo do assunto, né, eu me vi obrigado a dizer que era um absurdo o que estavam fazendo. Nós estamos sendo objeto de uma experiência que nunca foi feita na história da humanidade. Nunca se fechou, nunca se trancou pessoas sadias em casa para fazer quarentena, nunca se fechou loja para evitar contágio e deixar supermercado aberto. Não tem, é uma coisa completamente fora da mesma forma que tu pode contaminar no supermercado, tu tem muito menos chance de contaminar na loja que vende sapato, na loja que vende roupa, do centro da cidade. Se todo mundo estiver usando máscara, tiver distanciamento, estiver usando álcool gel, e proteger a população de risco. Essa sim, como eu disse, os dados. Mas a Suécia teve mortes maiores do que estava previsto. Sabe qual foram as mortes da Suécia? Quando vocês veem a discussão, a primeira coisa que diz os que querem execrar a Suécia é que morreu mais do que estava previsto e tal, né? Infelizmente. Não, que a Suécia teve uma mortalidade mais alta um pouco, mas foi muito menos, como eu disse, menos que a Inglaterra, menos que a Espanha, menos que a França, menos que a Itália, muito menos, né? E não fechou nada, as crianças estão estudando, a vida está andando, né? As pessoas estão trabalhando, as pessoas os restaurantes estão funcionando, com medidas de protocolos científicos, né? Agora, sabe qual foi a mortalidade da Suécia? Olha que coisa, que paradoxo.
70% dos mortos da Suécia foram idosos em asilo. Isolados. A única parte da população que estava isolada socialmente foi a que morreu mais. Os que não estavam isolados praticamente não morreram. Então, não há sentido em manter uma coisa absurda dessa. A Coreia tem a menor mortalidade do mundo, não fechou uma loja. Singapura, o Japão tem 900 óbitos, com 120 milhões de habitantes. 120 milhões de habitantes. São Paulo tem 14 mil. O Japão, 900 só. Então, porque não fechou nada e tomou as medidas. É isso, nós temos que comparar. Como não tem prova científica que quarentena e lockdown e fechamento de comércio diminui contágio, não tem, nunca teve. Isso foi uma invenção de uma universidade inglesa que assustou os governantes e gerou todo esse efeito manada. Nunca teve, agora dá para comparar. Vamos pegar os países que fecharam e os países que não fecharam, vamos comparar, minha gente. É um abismo. A quantidade de mortos, de tragédia que aconteceu nos países que se fecharam é gigantesca. A Itália, quando não estava fechada, tinha um certo nível de contágio. Quando a Itália se fechou, triplicou o número de contágios. As pessoas ficam trancadas em casa. Como é que tu explica isso? O vírus já está em toda parte. É uma força da natureza. O vírus está no Brasil, em lockdown e quarentena, todo o Brasil, 57 mil mortos. Em lockdown, decisão dos governadores, porque o presidente não pôde, o Supremo Tribunal não deixou o presidente decidir, interferir. 57 mil mortes na conta dos governadores. Eles promoveram isso. Esse fechamento. Mas podia ser pior. Podia ser pior, sempre pode. Esse é o argumento mais falastrão que eu conheço. Né? Mas sempre pode ser pior. A pessoa nunca perde uma discussão. Né? Tu fala uma coisa, ela errou, mas não, mas podia ser pior. Pior do que isso, só se fosse um terremoto junto, né? Destruísse todo o país. Não tem. É um erro. Cometeram um erro. O governador está errando. O governador com essas bandeirinhas para cima e para baixo, que não adianta nada. Não diminui o contágio, não diminui a trajetória do vírus. Nós temos que proteger a população de risco, as pessoas se protegerem na rua, terem os cuidados que tem que se tomar em toda epidemia, que nós sempre tomamos. Nós tomamos isso aqui. Não, eu fiz o vírus não era. O vírus dava uma hemorragia, o vírus do H1N1 dava uma hemorragia e matava. Matava as pessoas, morriam afogadas em sangue. Era terrível. Em Santa Rosa teve várias mortes, teve dezenas de mortes aqui em Santa Rosa, infelizmente. Né? E nós não fechamos nada. E tivemos um número muito menor de mortes que nós temos hoje com essa epidemia no Rio Grande do Sul, que quase não circulou o vírus aqui. Naquela época era o epicentro da epidemia, era o Rio Grande do Sul, porque entrou pela Argentina. Então está na hora de refletir. E eu vendo isso, eu vou ficar calado? Eu não estou com pretensão. Se eu tivesse pretensão política, Silvio, eu tinha pegado carona no medo. Tu acha que o governador não tem pesquisa diária, como é que a população está assustada e como é que o discurso dele pega na população? Ele tem tracking diário. Todos os governadores não estão com a pesquisa científica, estão com a pesquisa de opinião na mão. Quando as pessoas se derem conta e começarem a se dar conta que é um absurdo o que está acontecendo e que elas estão pegando igual o vírus, mesmo trancado em casa, sem ir na loja, né? 84% das pessoas que pegaram o vírus, foram para o hospital e morreram em Nova York, 84% pegou em casa. Não pegou no ônibus, não foi na loja, estavam trancados em casa ou em asilos. E não foram de serviços essenciais. As pessoas que estão no serviço... Comparem as pessoas que estão no serviço essencial, que estão trabalhando todo dia. Comparem os caminhoneiros, comparem as pessoas que estão na agricultura. A agricultura não parou. Comparem essas pessoas, vê o índice de mortalidade que tem, de contágio que tem e os que estão trancados em casa. Os que estão trancados em casa estão se contaminando muito mais. Isso é um absurdo, minha gente. Muito bem. Deputado Osmar Gasparini Terra, nós agradecemos muito a sua participação aqui. Né? A Vanícia já está me sinalizando ali que já está na hora. Né? Obrigado, Vanícia. O Major Paulo Cunca também aqui acompanhando o senhor. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero deixar, então, as considerações finais do Gelson Vaia, do Leonardo Vicini e a última a sua, por gentileza, Gelson Vaia. Não, eu não tenho considerações finais. Eu achei esse discurso sensacional e realmente eu pagaria para ver um debate entre com o governador e o deputado. Mas tudo bem, eu não sei se ele não quer ou está fugindo ou vai fugir, ou de repente ele vai ficar sabendo agora, Nós vamos impulsionar essa live lá no estado para ver se ele aceita o desafio. E vamos transmitir. Mas é isso aí. Só um último detalhe que eu queria saber sobre o auxílio emergencial. É um sistema falho? É bom? Não é? Como é que tu monta um auxílio emergencial de R$600, que era para ser 200? O presidente Bolsonaro puxou para 600. Né? Para 50 milhões de pessoas,
monta em 15 dias e quer que tudo funcione perfeitamente. Não tem como, né? Isso aí é um... O Bolsa Família Você é a levou... favor ou contra esse auxílio? Eu sou a favor, porque... Mas ele não é permanente, porque não tem como. Sim. Né? O dinheiro está acabando. Sim. Está acabando, porque não tem arrecadação. A falha não é da distribuição, Claro. eu acho que a falha é do caixa mesmo. Né? O comércio está perdendo receita, então o governo não está arrecadando. Pergunta qual é o prejuízo que o Vicine vai ter aqui. É um enorme. O que ele está salvando ele foi o repasse que o governo federal fez. O governo repassou, eu estava conversando com ele ontem, 8 milhões ele recebeu do governo federal. Combater. Mas também o caixa do governo federal acabou. Acabou, verdade. É tudo no desespero. Né? Leonardo Vicine, suas considerações. Obrigado, deputado, pela sua presença, foi uma honra. E estamos aqui no cantinho do Brasil, no finzinho do Brasil, né? Nossa terra. A nossa terra. E reféns, infelizmente, do leite, aí, reféns da região lá, das bandas do Guaíba, que a gente chama, né? E... um pouquinho, muito preocupado, viu, deputado? Que bom que o senhor está com esse espírito de enfrentamento, porque aquilo que Vossa Excelência comentou lá atrás, que lhe preocupava do vírus não circular no verão, por conta do histórico número de mortes em inverno no Rio Grande do Sul por falta de UTIs. Isso sempre aconteceu. Eu sou filho de político a vida inteira. Eu nunca vou esquecer o menino que chegou com o pai dele aqui 2 anos atrás. 2 anos atrás. Chegou de Porto Maior com o pai dele aqui no Vida de Saúde e não tinha UTI. Demorou um pouco, ele morreu. Isso aconteceu a vida inteira e Vossa Excelência preparou a gente para isso e está acontecendo. Então, e de novo lockdown. E agora o pior de tudo, pior para mim, porque eu tenho meninos que eu cuido, que são muito ligados ao esporte. Eu sempre motivo o esporte, porque o esporte me salvou desse universo de drogadição e álcool e tal, né? O esporte me salvou, eu não minto. Foi o esporte, claro, Jesus. A espiritualidade começou, foi o início, mas depois o esporte me salvou. E os meus molequinhos, tem 3 que eu cuido muito, né? Um já sumiu, que cortou, o prefeito Vicine cortou o futebol, que era a alegria deles. Querendo ou não, todo dia eles lá, sabe, era a motivação deles. Todos com históricozinho já na família de droga. Um sumiu, certamente está no crack em algum lugar. Como é que o senhor vê essa... Porque quando você manda a pessoa ficar em casa, assim, beleza, pessoas de risco, pai e tal. Mas quando você proíbe o esporte das pessoas, onde é que nós vamos chegar, deputado? E já suas considerações finais, deputado. Você está preocupado Não, com não o tempo? eu tô a tranquilo. Valícia que está. Por mim o senhor continua aqui. A Valícia que está me sinalizando Vai nos lá. matar depois. Eu quero dizer o seguinte, ó, 3 coisas. Primeiro, que nós vamos ter uma segunda onda de mortes muito maior do que essa, pelas pessoas que não se trataram durante esse período, assustadas pela televisão, assustadas por todo mundo, ficaram com medo de passar perto do hospital. Quem tem câncer e tem que fazer tratamento, quimioterapia, radioterapia, muita gente adiou. Né? E isso vai abreviar a vida dessas pessoas. Muita gente tinha que fazer revisão cardiológica para evitar prevenção de infarto e tal, adiou, não passa nem na rua que o hospital funciona. Então, pessoas que têm problema renal, as pessoas que têm problema de diabetes, né, as pessoas que não estão fazendo nem controle, não estão consultando, não estão fazendo nada, com medo de pegar o coronavírus, o medo que a televisão bota todo dia nessas pessoas, vai ter uma onda talvez muito maior aqui no Rio Grande do Sul, maior do que de mortes do que está tendo do coronavírus. Isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Então, nós temos um outro resultado. E a miséria, e essa pobreza que podia ter o jogador de futebol, os meninos que podiam estar, né, prevenindo um monte de coisa e até vendo talentos, né, talentos para o futuro, né, todos os grandes jogadores surgindo da pobreza, né, então podiam estar aí. Então eu queria fazer essa referência. Nós estamos... Tem um outro negócio, além de quebrar, de jogar na miséria, de botar desemprego em massa e não reduzir um caso, não reduzir uma internação hospitalar, não prevenir uma morte, esse lockdown vai provocar uma segunda onda de mortes de pessoas que não se trataram nesse período, que é gravíssimo, né? Eu falo aí com preocupação de saúde pública. Nós estamos levando, e a segunda coisa que eu queria colocar, Silvio, nós estamos levando uma proposta para o governador, estamos levando não, eu estou discutindo com a Fiergs, Federação, Fecomércio, Farsul, e com algumas associações da FAMURS,
estão discutindo um projeto para substituir a questão, dar um passo adiante dessa questão das bandeiras, que é os protocolos científicos para evitar contágio no comércio, na indústria, nas escolas, né? E terminar com o lockdown. E as crianças voltarem a estudar, seguindo protocolos, as crianças com máscara, higienização, como está em Taiwan, como está na Coreia, como está na Suécia, como está... E as crianças não se contaminam, minha gente. Esse vírus praticamente não atinge criança, não atinge nem adolescente, a partir dos 18 anos que começam a aumentar os números de casos de contágio. Então, é muito importante que esse protocolo seja implementado, substituindo essa história de bandeiras. E, junto com ele, e aí sim é uma ação do governo federal também, aumentar muito o número de testes. A Coreia controlou a epidemia, teve 280 óbitos, metade do Rio Grande do Sul, com 51 milhões, com 5 vezes a população do Rio Grande do Sul, só com testes, testando, achando, localizando as pessoas que estão com o vírus, localizando e isolando essas pessoas, para elas não contaminarem mais ninguém. Pessoas que são... 90% das pessoas que têm o vírus são assintomáticas, por isso que a epidemia se espalha tão rápido. Não sentem nada e estão contaminando. Então, quando tu vai e localiza uma pessoa com febre, tosse, isola aquela pessoa, 14 dias, localiza quem teve contato com ela, se deu febre, tosse, isola 14 dias, todo mundo que teve contato com aquela segunda pessoa isola também, vai e forma uma rede de isolamento das pessoas que, junto com as outras medidas de proteção individual, de proteção do grupo de risco, tem que ter um protocolo para como lidar com os idosos em casa, como lidar com os idosos no asilo, tem que testar toda semana quem trabalha no asilo, né? Então, esses protocolos com mais atestagem, uma testagem grande, nós estamos vendo aí de 500 a 1 milhão de testes agora para o Rio Grande do Sul, eu estou conseguindo lá no governo, conversando com o ministro da Saúde. Está desligado teu telefone. Todos são PCR, todos são PCR, né? que é o padrão ouro, né? E se nós fizermos uma testagem maciça e usarmos os protocolos científicos, nós vamos ter um resultado muito melhor do que ficar quebrando o comércio, ficar quebrando tudo com essas bandeiras para cima e para baixo. Então, eu acho que isso deve ser levado, essas entidades me pediram isso, para levar para o governador e propor para ele, se ele não quiser fazer em todo o Estado, faça uma experiência, pegue os municípios que quiserem, os prefeitos que quiserem, e estabelece esses protocolos do município deles, essa testagem em grande quantidade, e vão comparar com as bandeirinhas. Eu acho que isso... E a última coisa que eu queria falar, Silvio, porque eu já falei muito, né, demais, e te agradeço essa oportunidade. Né? Nós é que ficamos honrados. E a última coisa que eu queria falar é que é o seguinte, ó, não tem como se repetir esse absurdo que foi feito nessa epidemia, dessa quarentena e lockdown. Se nós, a cada 10 anos, nós vamos ter uma pandemia. E a cada 10 anos vem um vírus, ou é influenza, ou é corona. Esses vírus não são de outro planeta. A gente já sabe como é que eles funcionam. Tem quatro tipos de coronavírus que nos dão gripe todo inverno aqui no Rio Grande do Sul. Então, não é mistério nenhum. Aliás, as vítimas fatais das gripes e infecções respiratórias, nesse momento, no Rio Grande do Sul, são iguais aos do corona. Né? Já estão perto de 500 pessoas que morreram, e 500 e poucos do coronavírus. Então, e ninguém fez lockdown, e ninguém fechou nada o ano passado, né, no inverno, porque a mortalidade só diminuiu com a vacina. Né? A vacina do corona ainda demora, vai ter, que nem o do H1N1 demorou, foi só no ano seguinte que a gente conseguiu fazer. Então, não tem como quebrar toda a cadeia produtiva de todos os países do mundo cada vez que tiver um vírus. Não tem cabimento uma coisa dessa, não tem como destruir o futuro. Meus netos, meus bisnetos estão com o futuro ameaçado. Se cada pandemia que tiver a cada 10 anos, a cada 8 anos, quebrar tudo. Não tem cabimento, isso é uma coisa inventada, e inventaram errado, né? E não tem resultado. Se nós tivéssemos feito os protocolos científicos, não teria mais dano, mais mortes ou mais pessoas contaminadas do que teve agora. Não teria mais. Né? Inventaram que isso aí protege, não protege. Obrigado. Obrigado, deputado federal Osmar Gasparini Terra. Obrigado, Leonardo Vicini, Gelson Weyer, Major Paulo Kunkel, Vanice de Matos, você de casa também, muito obrigado. E daqui a pouco, Plural Entrevistas, segunda edição. Grande abraço. Plural Entrevistas com Silvio Brasil.